Eu queria refutar algumas frases, 5 frases, que sutilmente colocam os irmãos numa situação difícil, né? Eu queria falar dessas 5 frases. A primeira frase é: por causa da maldição do pecado, Jesus nasceu como um de nós, ou seja, tendo uma natureza pecaminosa ou a propensão natural de fazer o mal e cometer o pecado. Isso é uma frase totalmente herética, mas que as pessoas aceitam. Líderes, pastores aceitam isso aqui. Outra frase, antes que Jesus pudesse morrer na cruz e pagar a penalidade por nossos pecados, Jesus teve que ser tentado em todos os aspectos, assim como nós, sem pecar. Parece uma frase sem nenhum veneno, mas aí tem venenos horríveis aí nessa frase. Frase número 2. Frase número 3, outra frase. Através do poder interno do Espírito Santo, Jesus resistiu toda a tentação para fazer o mal. Ele viveu uma vida perfeita e sem pecado, superando todas as tentações, e se tornou um substituto perfeito, sem pecado para os pecadores. Parece que a frase está perfeita, mas aí tem um veneno aí. Eu gostaria que vocês vissem. Eu queria ajudar vocês a terem um completo entendimento a respeito dessas palavras que estão sendo colocadas hoje nessas novas doutrinas que estão surgindo ou já surgiram, e as pessoas estão ressuscitando. Algumas pessoas que não têm conhecimento, não têm entendimento, não conhecem a palavra de Deus, elas então entram por esse caminho e acabam. Essa frase, número 4, o Evangelho exige que os crentes imitem a vida de Jesus. Os cristãos podem e devem vencer o pecado como Cristo venceu o pecado através do poder interno do Espírito Santo. Se uma pessoa não está vencendo a tentação ou o pecado, o Espírito Santo não tem culpa. Você vê essa frase? A frase parece assim, tremenda, né? Mas tem um veneno. Por quê? Porque a pessoa não entende, não vê, não percebe imediatamente. Porque não tem conhecimento da martirologia, não tem conhecimento realmente da palavra de Deus. A quinta frase que eu gostaria de comentar com vocês é: Jesus demonstrou que qualquer pessoa de natureza pecaminosa pode ser perfeita. Por exemplo, entre aspas, viver sem pecar, através do poder interno do Espírito Santo. É possível viver sem pecado, sim, mas você precisa considerar alguns detalhes importantes para que você possa dizer e autenticar, certificar esta frase. Então, eu gostaria de começar esta aula nesta madrugada pedindo ao Espírito Santo: Espírito Santo, venha nos ajudar a compreender tudo isso, em nome de Jesus. Primeira frase: por causa da maldição do pecado, Jesus nasceu. Essa não é minha frase. Essas 5 frases, quero dizer para vocês que eu pesquei essas 5 frases das últimas doutrinas que estão sendo lançadas no mundo, que foram lançadas, ficaram ali amortecidas, mas depois elas voltaram a aparecer de novo no cenário, principalmente agora no Brasil, uma nova geração de pregadores, uma nova geração de mestres da palavra. Então eu estou preocupado com eles, porque eles estão entrando por esse caminho, tentando estudar sozinhos, e não tem alguém que os discipline, porque a maioria dos seus líderes sabe menos que eles, porque eles estão correndo de um lado para o outro, buscando revelações, entre aspas, da palavra, para mostrar. Parece que a Bíblia não tem mais nada para dizer, que as mensagens, as mensagens simples da palavra de Deus, elas perderam o seu efeito, e agora cada um quer mostrar o seu sapato alto, um para o outro, né? Assim como a mulher se veste para o homem, o pregador quer pregar, mas não para a igreja, mas pregar para o outro colega, para mostrar que tem conhecimento, e acaba que todo mundo está no mesmo buraco, precisando aprender, precisando conhecer a palavra de Deus. Então a primeira frase é: por causa da maldição do pecado, Jesus nasceu como um de nós. Aqui está o erro. Jesus não nasceu como um de nós. Ou seja, tendo uma natureza pecaminosa ou uma propensão para fazer o mal. Uma frase ridícula, mas dita por grandes homens da história, repetidas depois da reforma. Essa frase foi dita, redita e pregada e ensinada por todos os lugares. Eu
não me importaria se eu não tivesse... são 12 mil alunos, nós estamos tendo ao redor do mundo 12 mil pessoas que estão estudando a palavra. E eu preciso falar dessa frase aqui, natureza pecaminosa. Na Bíblia não existe essa palavra, natureza pecaminosa. Na Bíblia não existe essa frase, natureza pecaminosa. Não existe isso. Existe a natureza caída, natureza humana caída. Nenhum versículo da Bíblia, nenhum texto da Bíblia prova que existe uma natureza pecaminosa, mas todos os textos que você tenta provar a natureza pecaminosa, prova que nós temos uma natureza humana caída. Tire essa frase dos seus lábios, retire essa frase, porque ela foi criada por Agostinho. Ele colocou esta frase por uma série de razões que eu não quero falar aqui, nesse momento. Eu gosto de falar em classe isso aqui. Mas publicamente muitas pessoas já têm ódio da gente. Primeiro, porque tem inveja do que nós fazemos. Segundo, porque jamais vão fazer, nem chegar a fazer aquilo que nós já temos feito pela nação brasileira na área de educação teológica. Então, muita gente tem dinheiro, tem recursos para fazer e não faz porque tem preguiça, não faz porque não sabe, não faz porque não vai fazer bem feito. Então, acaba não fazendo. E eu faço, em nome do Senhor Jesus, eu faço. E estou fazendo e luto realmente para fazer o melhor nesse aspecto, naquilo que Deus tem me dado. Então, primeira coisa que você tem que tirar da sua cabeça é essa palavra, natureza pecaminosa. Essa frase, natureza pecaminosa, não existe na Bíblia essa palavra. E eu dou muito, 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 muito valor a isso. E muitas glórias a Deus, por ter aprendido cedo esse assunto. Então, o que é? Você não tem natureza pecaminosa por uma série de razões. Eu vou mostrar para vocês que tem uma natureza humana caída, que por isso ela pode ser regenerada. E se você tivesse uma natureza pecaminosa, jamais poderia falar-se de restauração nem de regeneração. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Cristo. A imagem e semelhança de Cristo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A imagem que Deus, o Pai, o Criador, no seu laboratório, tinha feito, terminado, para ser usada na encarnação de Cristo. Então, essa frase, natureza pecaminosa, para todos os meus alunos, para todos aqueles que estudam comigo, todos eles, escute isso. Não existe natureza pecaminosa, existe uma natureza humana caída. Aí, pastor, mas os livros que eu leio, problema seu. Você vai acreditar neles ou você vai acreditar naquele que está te falando agora, né? E isso é uma coisa tremenda. Você não vai encontrar em nenhuma parte dos meus comentários bíblicos, das 10 Bíblias que eu já fiz, das 10 Bíblias teológicas que eu preparei, nenhuma delas você vai encontrar essa apologética em favor da natureza pecaminosa. As pessoas que ainda pregam a respeito da natureza pecaminosa são pessoas que ainda não estudaram ainda, nem se especializaram ainda na martiologia bíblica realmente pregada pelos nossos apóstolos do Novo Testamento. Então, não existe natureza pecaminosa, existe uma natureza humana caída. Tá? Não há um só texto bíblico que afirme que o homem tem uma natureza humana pecaminosa. Jesus, ao nascer, porque ele fala aqui, ele diz assim, olha o texto errado, ele fala assim, a pessoa que escreveu essa frase é uma grande pessoa da história da reforma. Por causa da maldição do pecado, Jesus nasceu como um de nós, ou seja, tendo uma natureza pecaminosa ou propensão. Então, o que eu estou dizendo é que não existe natureza pecaminosa, mas existe uma natureza humana caída. Aí, então, a minha palavra, baseada no texto bíblico, é: Jesus, ao nascer, já nasceu do Espírito. Então, nós nascemos naturalmente para nascer da água e do Espírito. Esse é um ponto muito importante. Vou repetir. Nós, os homens, nascemos naturalmente debaixo da condenação de Adão, do primeiro Adão. Primeiro Adão, nós nascemos debaixo da condenação do primeiro Adão. Mas, preste muita atenção nesse detalhe. O segundo Adão não nasce debaixo da condenação do primeiro Adão.
Aí você pergunta, mas por que ele morreu? Aí tem uma resposta para isso. Você precisa esperar para que eu lhe dê essa resposta. É muito importante, eu vou lhe dar essa resposta. Ora, se Jesus não nasceu debaixo da condenação de Adão, por que ele morreu? Ele é o segundo Adão. Então ele tem que trazer novidades. Como segundo Adão, ele tem que trazer um novo sistema, as novas características de uma civilização nova. O segundo Adão ou o último Adão. Segundo Adão, o último Adão, é a mesma coisa. No capítulo 15 de Coríntios, quando ele fala também do primeiro, também fala o segundo. Logo você não vê no 45, aí você chega até o 55, você vai ver segundo. A palavra segundo, que muita gente fica brigando. Você está falando primeiro ou último? Vai se lascar, rapaz. Aprender a palavra de Deus, meu. Você fica usando palavrinhas para poder querer encrencar, rapaz. O que é isso?